IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, estamos dando início a mais uma aula da lição de número 4, de 23 de outubro, que tem por título Quando se vai a glória de Deus. É um tema muito importante. Nós estamos aqui falando diretamente do estúdio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como pastor-presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Como sempre, irmãos, graças a Deus, estamos aqui com o nosso pastor e professor Isidro, que vai ministrar mais uma vez a aula da Escola Bíblica Dominical. Então, pastor Isidro, com a palavra. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queridos, vamos orar iniciando nossa aula, né? Pai, pedimos a tua direção, a tua graça, a tua unção na ministração desta aula. Usa, Senhor, o tema desta lição para nos orientar, nos instruir, nos despertar. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Bem, meus irmãos, a lição de hoje está baseada em Ezequiel, capítulo 9, e uma sucessão de versículos alternados. Versículo 3, o 10, o 4, o 18, o 19, depois vai para o capítulo 11, versículo 22 e 25. Mas à medida que nós vamos lendo, vai anunciando qual versículo, né, pastor? Com certeza. Pois não, pastor? Meus irmãos, como já foi dito, o tema hoje é da quarta lição, Quando se vai a glória de Deus. E o texto áureo se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 23, conforme está em tela, irmão, está bem claro aí, ó. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A verdade prática diz, Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. Maravilha. Aí vamos para a leitura em classe, a começar do profeta Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 9, verso 3, que aí está em tela, está bem claro, né? E diz lá, e a glória do Senhor, isto é, e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Agora Ezequiel 10, vamos lá para o capítulo, versículo 4. Ezequiel 10, versículo 4. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Encheu-se a casa de uma nuvem e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Versículo 18 diz, então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel eleva do alto sobre eles. Muito bem. Agora Ezequiel, capítulo 11, verso 22, diz, então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia para uso do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Maravilha. Minhas irmãs e meus irmãos, como é de praxe, a lição está dividida hoje em 4 tópicos, conforme está em tela. O primeiro tópico sobre a glória de Deus, segundo sobre a retirada da glória de Deus, terceiro sobre o segundo templo e o quarto sobre o Senhor Jesus Cristo. Também são, e os objetivos são 3. Quais são eles, professor Silas? Bom, os objetivos são os seguintes. Primeiro,
conceituar a glória de Deus. 2. Explicar a retirada da glória de Deus. 3. Relacionar o segundo templo com a glória de Deus. Maravilha. Passemos agora para a introdução da lição, conforme está em tela, está bem claro aí, ó. Diz aí, ó, a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Isso está em Êxodo 25:8. Portanto, essa presença não era incondicional. O povo tinha de viver de acordo com a aliança feita no Sinai. E aí, de vermelho, nós destacamos em tela. O objetivo da lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Professor Silas, suas observações. O próprio Deus recomendou a Moisés a construção do tabernáculo, lá atrás, Isso. bem lá atrás, para que ele se manifestasse ali, no meio daquele tabernáculo. Ok. Significava que a presença de Deus nesse tabernáculo era a sua glória, era a glória propriamente dita de Deus. Isso. Só que Deus não manifesta a sua glória, pastor Isidro, em qualquer lugar. Muito bem. Sempre condicionada à santidade, tá, à obediência. E o que não estava acontecendo agora nos dias de Ezequiel. Muito bem. Queridos, minhas irmãs, meus irmãos, mais informações sobre a introdução, para clarear melhor, eu quero trazer o seguinte ponto. Observe que os capítulos 8 a 11 do livro do profeta Ezequiel, o capítulo 1 ao 7, descrevem a primeira visão que ele teve, por volta de 593, mais ou menos, né, antes de Cristo. E o capítulo 8 a 11 descreve a segunda visão, lá por volta de 591, mais ou menos, antes de Cristo. Ok? Descreve a segunda visão. No capítulo 8, como vimos na aula passada, da lição 3, lição anterior, o foco foi o quê? Foi a denúncia das abominações que estavam ocorrendo no templo. Isso, ok, levando à violação da santidade de Deus. Hoje iremos estudar o capítulo 9, 10 e 11. O capítulo 9, por exemplo, mostra o julgamento divino como resposta às abominações. O capítulo 10 evidencia como a glória de Deus, aos poucos, começou a se deslocar até que, finalmente, no capítulo 11, né, conforme a lição de hoje, ela se retira por completo de Jerusalém. Dito isso, passemos para o tópico 1, que vai falar exatamente sobre a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Professor Ciro, o senhor pode ler para nós 1.1, o significado da glória de Deus? Diz assim o ponto 1. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kovod, que literalmente significa peso. E nesse sentido literal, só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Samuel, 1 e 2 Samuel. A Septuaginta antiga, versa grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, glória, resplendor, poder, honra e reputação. Certo? Ok, professor. E de vermelho aí, nas visões? Agora de vermelho diz o seguinte: nas visões de Ezequiel, glória indica o esplendor da presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, Isso. não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Maravilha. E é isso, professor? Então, na verdade, a glória de Deus representa ou indica o resplendor mesmo da presença de Deus, né? De qualquer forma, a Septuaginta, como falou, a antiga Septuaginta, nos termos gregos, né, traduz a glória, resplendor, poder, honra, Maravilha. né? Reputação e coisa de valor e honra. O que não deixa de ser Isso. todos predicados para o Deus de Israel, né? Esses aí. E como Shekinah, o irmão falou, né? Isso. Tem usado hoje em hinos e tal. E é o zero lá, no judaísmo usa muito esse. Maravilha. Então, fechando, viu? 1.1, que é o significado da glória, né? Podemos ampliar o significado, dizer que o termo glória na Bíblia fala de quê? Como disse Cira, fala do esplendor, da majestade, da singularidade, da santidade e da transcendência do Deus Todo-Poderoso. A expressão, por exemplo, glória de Deus, no livro de Ezequiel 8:4, refere-se, como já foi falado, à presença de Deus, ok? E o vocábulo Shekinah, que é tanto usado pelos pregadores e ensinadores, ele não faz parte do texto original. Não é? É um termo que se refere à glória, porém é uma palavra que pertence ao hebraico talmúdico,
que é uma antiga literatura dos judeus, a chamada tradição ou comentário dos rabinos. Dito isso, outra coisa, o termo aí kavod, né, que no hebraico quer dizer glória, lembra, meus irmãos, quando a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus, lá em 1º livro de Samuel, 4:21, onde vem Icabod, isto é, foi-se a glória. Dito isso, quero crer que é tranquilo isso aqui, passemos para o ponto 2, vimos o significado da glória, agora, ponto 2, a glória de Deus, né? Vamos aprofundar mais detalhes sobre a glória de Deus, conforme está em tela. Eu vou ler aqui, ó. Né? Ela se manifestou, a glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel, quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, conforme Êxodo 40, 34, 35, e era a presença de Deus no meio do povo, que acompanhou Israel nas suas jornadas do deserto. Durante o dia, uma nuvem, né, e à noite a coluna de fogo. No início do reinado de Salomão, a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. E aí a glória de Deus encheu toda a casa. Está aí as referências bíblicas. Aí de azul, minhas irmãs, né, fechando esse ponto 2 do tópico 1 sobre a glória de Deus, de azul. Desde então, Deus se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração do templo. Isto é, após a inauguração do templo, Deus respondeu à oração de Salomão. Mas essa promessa, não é, que Deus diz, meus ouvidos estarão abertos, atentos à oração. Essa promessa, como está aí em tela, minhas irmãs, de azul, nunca foi incondicional. E parece que o povo havia se esquecido disso, razão pela qual o povo, com o tempo, desviou-se, né, Silas? Sua observação. Pastor, Israel experimentou a glória de Deus lá no deserto, como o irmão falou aí, né? Conforme o comentário anterior. Fez o tabernáculo e Deus se manifestava no tabernáculo. A glória de Deus ia lá, conforme Êxodo 40, né? Que diz, a nuvem cobriu toda a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o templo, né? Conforme isso aí. De maneira que Moisés não podia entrar. Que maravilha, hein? Meus irmãos, Deus sempre quis mostrar e quer mostrar a sua glória. Isso. Mas depende de nós, é condicionada, né, pastor? É condicionada, Muito bem. E aqui, no caso aqui, Israel estava vivendo um período pecaminoso, que Deus se retirou de uma vez ali. Muito bem. Né? Então mesmo, nós ouvimos que a glória de Deus se manifestou lá no tabernáculo no deserto, através da nuvem durante o dia, à noite tinha coluna de fogo, depois veio o tabernáculo, a glória passou para o templo, construído por Salomão. E aí a pergunta que não quer se calar, e no Novo Testamento, não é? O que essa glória significa? Eu quero trazer assim uma observação. No Novo Testamento, viu, meus irmãos? Observe que a glória de Deus lá no Antigo Testamento tipificava uma glória maior que viria no Novo Testamento. E aí eu quero fazer a seguinte observação. Ó, no Novo Testamento, minhas irmãs e meus irmãos, a glória do Senhor é vista em conexão, isso que é importante, minhas irmãs, com Jesus Cristo de várias maneiras. Então, Jesus é o quê? Jesus é a expressa imagem da glória de Deus. Aí, rapidinho aqui, ó, as narrativas, por exemplo, do nascimento no relato de Lucas, né? Lucas 12, versos 9, 14 e 32, mostra que o primeiro advento do Messias foi marcado pela aparição da glória do Senhor. Rapidinho, Lucas capítulo 2, verso de número 9 diz, e um anjo do Senhor desceu onde estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Se formos para Lucas 9, 2, 14, veremos mais. Lá diz o seguinte, e subitamente apareceu o anjo com a multidão celebrando, dizendo, glória a Deus nas alturas. Então aqui está se referindo a quê? A manifestação do Cristo, né, Silas? Para fechar, né, sobre essa conexão da glória lá no Antigo Testamento com o próprio Jesus, em Hebreus, Silas, na epístola do apóstolo, diz que é o apóstolo Paulo, né? Alguns dizem que é o apóstolo Paulo, mas existe uma dúvida, né? Mas, deixando as polêmicas de lado, a epístola que foi escrita, né, por um autor desconhecido, em Hebreus 1:3, diz que Jesus Cristo, olha um detalhe, é o resplendor e a radiação da glória de Deus. Então, a glória lá do Antigo Testamento tipificava a sua glória plena, que é o próprio Jesus Cristo. Ok, Silas? Maravilha. Então, dito isso, próximo tópico, tópico 2, que vai abordar sobre a retirada da glória. Ué, ela foi embora? Vai embora, Silas? Tem como ir embora, Silas? Você pode ler para nós? Primeiro, 2.1, o querubim e a nuvem. Vamos lá, então. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança. Ou as 4 criaturas da versão inaugural do capítulo. Isso.
qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto, conforme Êxodo 13. No tabernáculo, Êxodo 33. Permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo. Isso. E, finalmente, no templo. De azul nós temos. Essa presença divina atingiu seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Isso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, conforme escreveu, cheio de graça e verdade, conforme escreveu o João. João, muito bem. Suas considerações, Silas. Bem, pastor. Que coisa triste, né? A retirada para Israel, que usufruía quase constantemente a glória de Deus nas suas jornadas, né? E não guardou isso. Durante o percurso até a terra prometida. Isso é verdade. A desobediência e a idolatria fizeram a glória de Deus se retirar, eu falo assim, quase que paulatinamente, né? Os 2 querubins e a arca da aliança representavam a presença de Deus. Agora, com a vinda do ministério terreno de Jesus, como o pastor Egídio falou, a glória de Deus se fez presente, como se estivesse de volta. Eu até penso assim, a glória era quase que palpável. Tal era. Jesus disse para o apóstolo, no capítulo 14, quem vê a mim, meu Pai. Meu Pai. Quer dizer, é uma glória assim, perfeita, se via assim, quase que tangível, né, a glória que apresentou aqui Jesus. Maravilha. Sobre esse ponto 1, ainda eu quero trazer uma observação, ponto 1, sobre a retirada da glória de Deus. Observe, irmão, que a glória de Deus, né, Silas, no Antigo Testamento, falava da presença de Deus no meio do seu povo. E essa presença ela era simbolizada pela nuvem, né, pela coluna de fogo. E aí, quando o povo acampava, a nuvem ficava sobre o tabernáculo. E observa um detalhe que em Hebreus 9:5 diz, Epístola aos Hebreus, para quem quiser entender melhor, né, Levítico, o Antigo Testamento, a lei mosaica, o papel de Moisés, o papel da lei, enfim, o que a glória representa. Leia a Epístola aos Hebreus, que nada mais era que uma interpretação do que está lá. E o que diz Hebreus 9:5? Diz que, abre aspas, sobre a arca, observa, a arca ficava no lugar santíssimo. Tinha 2 querubins que representam, né, que falam da santidade. Sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório. O propiciatório era uma placa de ouro, não é? Onde era aspergido sangue no dia da expiação. Pois muito bem, a glória de Deus pairava sobre ali. Detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, o profeta Ezequiel, ele era sacerdote. Ele tinha origem levítica sacerdotal. Ele está descrevendo, Silas, exatamente aquilo que ele conhecia. Perfeito. Eu vejo Ezequiel, na visão que Deus deu a ele, vendo a glória pairando sobre ali, né, os querubins, de repente essa glória saindo aos poucos. Eu quero entender que o profeta começou a ficar triste. Fechando esse ponto, sobre o ponto 1, o querubim e a nuvem, é interessante dizer o seguinte, que toda essa glória, toda a estrutura do santuário antigo, pátio, lugar santo, santíssimo, arca, propiciatório, querubim, glória, tudo isso apontava para Jesus. Era um tipo, cujo antítipo foi o próprio Cristo. Amém? Dito isso, passemos para o 2.2, que é a retirada da glória, da presença de Deus. A glória veio para ficar, agora com a condição de o povo obedecer a palavra. Conforme está em tela, vejamos aí, a retirada da presença de Deus. Né? Em Ezequiel 10:18, está bem claro lá, a glória de Javé, primeiro, pairou sobre os querubins, como eu li em Hebreus, e aos poucos, olha só, afastou-se completamente do templo. Ok? O profeta contempla, como eu já falei, essa glória se levantando, não de uma vez, viu, gente? Mas de forma bem sutil, da porta e se movendo de forma bem sutil para a carruagem, trono, não é, que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover de forma paulatina para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. Aí de vermelho, queridos, nós destacamos, aliás, a saída da glória de Deus, olha só, representa a retirada de sua presença. Com isso,
se aproximava a destruição do templo pelos caldeus, que ocorreu em 587 a.C., no mês 4, aos 9 do mês, está aí conforme as referências, não é? Então, observe, a retirada da glória, Silas, de acordo com os estudiosos, foi por volta de 590, isto é, o início da retirada da glória, né? Aliás, a partir da segunda visão, foi retirando, e o pleno cumprimento foi quando o templo foi destruído. Sua observação, Silas. Pastor, a retirada, a visão foi esplendorosa do profeta Ezequiel. Retrata com detalhes, né, a retirada. São detalhes, viu, meus irmãos? Ok? Observe que o capítulo 1 ao 7 trata da primeira visão. Sim, primeira visão. E o capítulo 8, 9, isto é, capítulo 1 ao 8, e o capítulo 1 ao 7, o 8, 9, 10, 11, vai tratar da abominação e que levou o quê? A retirada da glória. Desculpe, Silas. Não, tudo bem, pastor. Sim. A visão é esplendorosa que o profeta Ezequiel retrata, e retrata com detalhe, pastor. Você vê aí, né? A retirada completa da glória de Deus. Isso. Eu tenho a impressão que ele ficou muito triste. Ficou, né? Ele é sacerdote. A glória pairando, isto é, como se fosse flutuando sobre os querubins. Infelizmente, o que viria depois era a destruição. É verdade. E o castigo veio iminente, porque, olha, Deus não tolera isso aí. O que nos chama atenção... Retirar a glória dele assim, pastor, eu sei que até o próprio Deus, eu não vou dizer, ele não queria que isso acontecesse, mas Isso. Olha, promessa se o que nos chama atenção, quando você vai para a Bíblia Sagrada, observe, no capítulo 8, por exemplo, capítulo 8, verso 4, quando o profeta Ezequiel tem a visão das abominações ocorridas dentro do templo, as escondidas. O versículo 4 do capítulo 8 diz: eis que a glória de Deus de Israel, do Deus de Israel, estava ali, como a glória que eu vira antes no vale. Quer dizer, mesmo o templo sendo, não é, profanado, mas a glória, Deus insistia com o seu povo. Aí, se nós caminharmos, né, para o capítulo 9, você vai ver, não é, no capítulo 10, aliás, conforme está no texto, 10, 18, 10, 18 diz o seguinte, 10, 18, então saiu a glória do Senhor. Observe, não foi de uma vez, meus irmãos. Qual é a lição que aprendemos aqui? Olhe para mim e me escute, minhas irmãs e meus irmãos. Ok? Eu e você, nós somos templos, morada, habitação da glória de Deus. Sim, somos a habitação do Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo é glorificar o Pai e o Filho. E observe, a partida, olha só, a partida da presença, da glória de Yahvé marcou o início e o fim da cidade, que ficaria sem proteção. Agora, vê um detalhe, qual é a aplicação para nós? Escute, irmãs e irmãos, sem a presença de Deus, olha só, a cidade de Jerusalém e o templo, por mais bonito, por mais maravilhoso que fosse, era apenas uma construção. A lição é, sem Jesus, nada podemos fazer. Sem a glória de Deus, sem a presença de Deus em nossa vida, sem o Espírito Santo em nossa vida, nós podemos ter fachada, podemos falar bem, ter título, podemos ser até admirados pelas pessoas, mas aos olhos de Deus não somos nada, conforme Deus mostrou para o profeta Ezequiel, para sobre aqueles adoradores que, infelizmente, eram lata vazia. Dito isso, vamos para o terceiro ponto do tópico 2, estamos falando sobre a retirada da glória de Deus. Vimos que, não é, a retirada da presença, que foi paulatinamente, e, por fim, a glória de Deus saiu de uma vez por toda e se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Vamos ler aí, está em tela aí, ó. A presença de Deus no templo era o quê? Já falamos, né, Cila? Privilégio de Israel, como também é nosso privilégio, né, ser templo do Espírito Santo. Mas isso exigia o quê, Cila? Responde. Responsabilidade, isso, obediência. Obediência, a palavra, né, Cila? De modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. É igualzinho hoje. Deus é santo, né? Deus não comunga com o pecado. Continuando. O profeta Ezequiel, portanto, viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Detalhe, não foi de uma vez, foi paulatinamente. Paulatinamente. Dali para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo milênio. Então a glória retirou-se do templo, não é? E só no futuro retornaria. Fechando aí, ó. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante notar que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus.
Observe que isso tem muito a ver conosco, né? Coligação, Que sua observação, Silas? Pastor, olha, Israel, pela sua desobediência, negligência, falta de responsabilidade, como está falando ali, o Paulo frisou muito bem ali, e negligência para com Deus, ela abusou da idolatria. E olha, e sempre foi alertado. Perdeu a preciosa glória de Deus, a presença de Deus, né? O qual se pôs sobre Jerusalém, conforme irmão citou ali. Eu acredito, pastor, que Deus não fez isso assim. Deus não teve prazer em fazer isso. De forma. Ele não tem prazer nessas coisas. Mas, infelizmente, Israel buscou isso aí, apesar de muita advertência. Desde lá atrás, de Moisés, vem advertindo, e agora chegou o clímax, que Deus não podia suportar mais. Muito bem, E agora foi retirada paulatinamente, como Isso. o pastor frisou muito bem. Essa lição sobre o Monte das Oliveiras, eu quero trazer mais luz sobre esse ponto. Okay. Observe que no Monte das Oliveiras, no ano 520, 70 anos depois, Deus usou o profeta Zacarias, no ano 516, mais ou menos, 516, portanto, quase 70 anos depois dessa profecia, dessa visão do profeta Ezequiel, o profeta Zacarias viu o Senhor em pé no dia do julgamento final, exatamente no Monte das Oliveiras. Observe que também no Monte das Oliveiras, Jesus, viu, irmãs, proclamou no Monte das Oliveiras, depois do finalzinho do seu ministério, quando veio para os seus não o receberam. Aí Jesus proclamou o quê? Jesus proclamou a destruição da cidade de Jerusalém. Daquele lugar, do Monte das Oliveiras, também Jesus ascendeu ao céu, conforme Lucas 24, 50. E breve voltará, conforme Atos 1, 11 e 12. O que aprendemos aqui? É preciso ter cuidado para que a presença de Deus, queridos, não se afaste de nossas vidas, pois é muito preciosa. Minhas irmãs, meus irmãos, não podemos viver, não podemos fazer nada. Nada somos, nada podemos, nada seremos sem a presença de Deus. Repito, o templo sem a presença de Deus era uma bela arquitetura, tinha uma formosura, uma arquitetura de primeira, mas nada tinha valor aos olhos de Deus. É assim muitos cristãos hoje, tem muita fachada, até obreiro, tem muitos estereótipos, mas quando Deus olha para o interior, infelizmente, Deus não se agrada do que está vendo. Podemos mudar, Cílio? Vamos lá. Segundo tópico. Segundo tópico, né? Agora sobre o quê? Agora é o terceiro tópico, né? É o terceiro tópico, perdoa. Aqui nós estamos confundindo as bolas. Terceiro tópico. O tema é sobre o segundo templo. Agora vamos falar um pouquinho sobre o templo futuro, né? Isso. Falando do templo que foi destruído em 587, que a glória se foi, ficou lá, até o Monte das Oliveiras. E agora? E o futuro? Como é que vai ser? O futuro a Deus pertence. E Deus tem poder, né, Cílio? Lembra nós do segundo templo, Cílio? Diz o seguinte, conhecido como o templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dario, conforme Esdras, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo de Salomão. Isso. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico, conforme Malaquias 3 e 1. Né? Isso. Então, muito bem. O senhor pode fazer a sua observação, Cílio? Pastor, é o seguinte, a inauguração desse templo, né, ela foi até um pouco complicada, né? O pessoal falava, não, Herodes talvez quer abominar, etc. Porque houve vários impedimentos, às vezes, né, por mentira, acusações contra os judeus, etc. E o que levou em torno de muitos anos para concluir esse templo, né, pastor? Sim. Não era tão suntuoso, como falou, quanto o templo de Salomão, mas teve uma bela inauguração, inclusive com festas, etc., sacrifício e tal. Agora não há informação sobre a presença de Deus na inauguração desse templo. Sei que foi nas próximos capítulos a gente vai ver o que aconteceu com esse templo, né, pastor? Maravilha. Observe um detalhe, para trazer mais luz sobre esse segundo templo, observe. O Império Babilônico foi, obviamente, conquistado pelos persas. Ciro, rei da Pérsia, após conquistar o Império Caldeu, baixou um decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá. Isso foi em 539, mais ou menos, antes de Cristo. E pouco tempo, Ciro, depois, partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei da Pérsia, né, incluiu que a reconstrução do templo em Jerusalém. Isso está em 2º livro das Crônicas, 36, 20, e Esdras também. Aí vem, conforme Esdras 3, o início da obra foi em 536,
536. Conforme Esdras 3, o início da obra foi em 536. Porém, um ano depois, em 535, conforme Esdras 4, por causa da perseguição, a obra foi suspensa. Passaram-se 16 a 15 anos, retornando em 520 a.C. A obra, quando aparecem os profetas Ageu e Zacarias. Né? E aí o detalhe de tudo isso é o seguinte, o que aprendemos com isso? Aprendemos que lá em Ageu 2, versículo, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se encontro aqui, gente, calma, 2, versículo 3. Quem dentre vós, tenha sobrevivido e contemplou esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Então, havia uma comparação daqueles que voltaram. Como é que pode? Tão simples. Não tem nem se compara com o templo de Salomão. E aquela coisa toda. Era um templo que era uma das grandezas da arquitetura da época. Mas observe, o templo foi destruído. Por quê? Por causa que lá não tinha, a glória foi. E aí Deus usa o profeta dizendo, olha, é o seguinte, né? Não se preocupe não, porque a glória desta última casa será maior que a da primeira. Então, assim, que vai ser nessa casa, no futuro, né, que o Cristo, que é tipificado pela glória que saiu do templo, Cristo, que é o antítipo, virá. E isso cumpriu literalmente. Literalmente, né? Conforme está onde? Conforme está em Mateus 24, conforme está lá em Mateus 24, em Mateus, nos evangelhos, onde Jesus chega ao templo. Continuando, 3.3, a presença do Filho de Deus. Aí em tela, por favor, tá aí, ó, o templo de Herodes. Isso. Aliás, vimos o segundo templo, né? Agora vamos ver o templo de Herodes, desculpe. 3.2, né? 3.2. Vimos o templo, o segundo templo, que foi construído, foi inaugurado em 516. Agora vamos ver o templo de Herodes. Detalhe, o templo de Herodes foi construído em cima exatamente daquele templo, né? Basicamente. O templo de Zorobabel foi reformado, como está bem claro em tela, e ampliado por Herodes, o Grande, conforme Mateus 2.1. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Aí os trabalhos iniciaram cerca do ano 15, mais ou menos, antes de Cristo. E continuava em andamento. Portanto, que nos dias do ministério terreno de Jesus, já fazia 46 anos que o templo estava sendo reconstruído, conhecido como segundo templo. Aí, de azul, era o templo de Herodes, ou que Herodes estava construindo, né? Na época de Jesus, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída, 66 depois de Cristo, portanto, 4 anos antes de ser destruída também. Suas observações, Silas. Que foi profetizado também por Jesus, né? Isso. Pastor, o Herodes, o Grande, né? Como é conhecido, resolveu reformar o templo também. E até melhorar, dar uma aparência melhor. Ele realmente trabalhou no templo, antes mesmo do nascimento de Cristo. Como falou, 15 anos antes, né, cujo término foi em 66, como falou. Parece que os judeus não aprovavam a sua reforma, alegando profanação por parte do Herodes, etc. Mas o certo que concluiu, e Herodes, nesse momento, ele tentou sempre melhorar, para chamar até para agradar os judeus mesmo, né? Isso. Então, esse templo foi inaugurado bem posteriormente, e nesse tempo, o próprio Jesus também profetizou sobre a queda dele. Muito bem, interessante, só ainda sobre o templo de Herodes, meus irmãos, em Mateus 24, 2, é uma passagem muito conhecida, né, de quando Jesus ia sair do templo. O templo aqui é o templo de Herodes. Aquela beleza, aquela maravilha, né? Aquela obra das maravilhas da época, da arquitetura. Aproximaram-se dele, quem? Os discípulos. Eles mostraram a estrutura. No original, dá a entender que mostraram o quê? A grandeza, a glória, a estrutura, né? O esplendor. Olha só, Senhor, que maravilha, que coisa linda! Só faltava, aliás, só não tinha a glória de Deus nele, né? Aí Jesus foi claro, disse, olha, é o seguinte, isso aqui, ó, breve vai ser tudo destruído, tá? Porque isso aí, sem a minha presença, não é nada. Queridas e queridos, meus irmãos, sem a presença de Deus, a pessoa pode ser o que for, pode ter o que for, pode ter olhos verdes, caramelados, azuis, seja qual for o tipo de cor, pode ter a estrutura que for, humanamente falando. Sem a glória e a presença de Deus, vazio o tempo. Não tem sentido, né? Vai morrer, vai feder e vai perder a bênção. Deixa pra lá, isso aqui é outra história. Continuando. E o último, 3.3. A presença do Filho de Deus. Aí sim, o templo só tem utilidade se tiver a presença de quem? De Deus. Está aí, ó. Então, ó, não registro de que a glória do Senhor tem enchido a casa da inauguração do poço de Zorobabel.
lá no 516, né? Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o templo, e de Salomão, na inauguração do templo. Não tem. Porém, foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes, que era a continuidade do segundo templo. Está em Ageu 2,7, como eu já falei. A sua presença, a presença de Jesus nele, fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira, conforme Ageu 2,9. Isso tem essa referência, e nós grifamos aí, ó. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, né, do encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação e etc. Cida, suas considerações. Embora, irmão Isidro, embora na inauguração desse templo não registra a glória de Deus, porém, por outro lado, o Filho de Deus, isto é, o próprio Jesus esteve no templo e ministrou lá no interior do templo, ministrou. Cabe bem dizer que a glória do segundo templo, como o irmão falou, suplantou a do primeiro, só por causa da presença de Jesus, como Muito falou. bem. Sem a presença de Jesus, não há nada. Não há nada. Somos vazios. Isso. Todos, Interessante. como templo do Espírito Santo, nós temos que ter a presença de Deus. É interessante, Jesus Cristo, ele, diácono estudioso, ele por 2 vezes, ele, né, foi ao templo, né? E lá no templo, ele, né, se deparou com os cambistas, com os escribas, com os fariseus, com os sacerdotes, cheio de religiosidade, cheio de hipocrisia, querendo impedir Jesus. Eles impediram Jesus de entrar no templo. Pediram a glória de Deus. Isso, a religiosidade, aqui é sério mesmo, meus irmãos. Escute, a religiosidade, o mercantilismo, a avareza, meu irmão, a incredulidade, o materialismo exacerbado, impediram Jesus entrar no templo. Jesus foi expulso do templo. Pensou? E aí, meu amigo, quando Jesus é expulso, a consequência vem. E aí é que nós vamos ver agora no próximo ponto, no próximo tópico, que é o tópico sobre o Senhor Jesus e o templo. Qual foi a atitude de Jesus para com o templo? 4.1, a explicação teológica. Vou ler aqui rapidinho, Silvio. Olha, ó. Jesus disse, eis aqui está quem é maior do que Salomão. Salomão construiu o templo, construiu? Sim. Ele é maior do que Salomão. O construtor do templo. Jesus declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico, em Cafarnaum disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem dirigida ao sacerdote de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Ok? Aí de azul, Ciro, que está escrito de azul aí? Vamos lá, de azul. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. Isso. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Suas observações, Ciro. Isso. Explicação, pastor. A respeito do templo, por palavra do próprio Jesus, hein, irmãos? Declarou que ele mesmo era maior do que o templo. Sim. Ele mesmo falou, eu sou maior, ele conhecia, né? Então, ali Jesus mostrou o seu ministério, a operação de milagres, né? O esplendor da glória de Deus estava presente. Isso. Se declarou filho de Deus ali, ele se declarou filho de Deus, ficando assim com a sua presença e a afirmação que a glória desse templo foi maior do que a primeira. Maravilha. Agora Detalhes. o pessoal começou a entender, olha, ele teve presente, então a glória dele realmente... Para que entendamos melhor, observe, quando você analisa o Levítico, Êxodo, Levítico, né, o templo tipificava o próprio Jesus Cristo. Todo aquele sacrifício, aquela cerimônia, tudo apontava para Cristo, o sacrifício perfeito. A glória apontava para Cristo, né, a imagem da glória de Deus. Então o segundo templo teve essa honra porque o próprio Jesus, que era tipificado através das oferendas, dos sacrifícios, do altar, da glória, o próprio Jesus veio cumprindo isso tudo. E em vez do povo aceitá-lo, recebê-lo, aplaudir-lo, tomar posse da bênção, o que fizeram? Se voltaram contra, meu irmão. O que é isso? Foi acontecer com Israel. Jesus veio para os seus e os seus não receberam, não é? E aí, fechando esse ponto aí, né, assim como a glória, a lição para nós é essa, assim como a glória de Deus deixou o templo na época do profeta Ezequiel, 586 e 7, quando o templo foi destruído, antes do templo ser destruído, antes de sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo, que não aceitou Jesus, que infelizmente fizeram descaso de Jesus, Jesus saiu e o templo depois foi destruído. Certinho, Sila? Tópico 4, o fim do tempo, que é o que nós já falamos.
Lê para nós, Cecília, por favor. Temos o seguinte: o que o Senhor Jesus vinha ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Que coisa, hein, Cecília? Primeiro diz: Jesus anunciou o fim do tempo como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Olha só. Suas observações, Cecília. Coisa terrível. Fim do tempo. Fazendo um paralelo, pastor, com o tempo profetizado por Ezequiel sobre a sua destruição, Jesus aqui também falou a respeito da destruição desse tempo, né? Certo. O que se cumpriu em torno dos anos 70, conforme Isso. não confundir sobre o que falou Jesus em João 2,19. Derrubar, destruir esse tempo. Aqui ele falava de si mesmo. Em 3 dias levantarei e tal, o tempo será destruído, que é falar dele mesmo. Aqui Jesus fala de si mesmo, como um templo que seria a sua crucificação, morte e ressurreição, e ao terceiro dia o que se cumpriu de fato. Tanto a destruição do templo, mais tarde, né? Jesus já tinha sido assunto ao céu, quando isso aconteceu. Entendi. E ele falava de si mesmo ali: olha, esse templo também vai ser destruído, mas falava de si mesmo: em 3 dias será reconstruído. Muito bem. Então, essa é a minha observação sobre a presença. Observe que eu quero Jesus, trazer mais né? detalhes sobre esse ponto, é interessante. Observe. Por que Jesus disse que ele falou do tempo como sendo ele mesmo? Porque tudo apontava para Cristo, gente. Cristo é o ápice do cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Todo sacrifício, todo aquele ritual, o tempo, Sangue, tudo. Era o quê? Em miniatura, uma breve explanação de algo que viria, que seria o perfeito. Que o diga a epístola aos Hebreus, vai explicar em detalhe, não é? E aí, sobre esse ponto aí, sobre o fim do templo, observe, em Mateus, observe, irmãos, olha só, em Mateus 23, 37, 39, quando Jesus foi aclamado, quando entrou no domingo de Ramos, né? É o que? Antes da ressurreição, uma semana antes, foi aclamado, Hosana, bendito, aí Jesus que conhece, viu? Ei, Jesus conhece o coração do ser humano. Jesus viu aquela gritaria, aquele louvorzão, aquele glória a Deus, aquele rebuliço, mas Deus não conhecia. Jesus conhece o quê? O interior. O que Jesus disse? Jesus disse assim, disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Está em Mateus 23, 37, 39, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Jesus jogou na cara daquele povo, de Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, olha o amor de Deus para com o seu povo, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas. E tu, ó povo, ó Jerusalém, não quiseste. O que está dizendo assim, quantas vezes usei de misericórdia, tentei. E hoje eu estou aqui pessoalmente, vocês não estão entendendo nada. Aí Jesus continua: eis, viu, meus irmãos? É disso que ele diz, que a vossa casa vos ficará deserta. Casa aqui tem a ver tanto com o templo como Jerusalém. Porque eu vos digo, é Jesus quem diz, irmão. Aqui, quando ele fala aqui nem o profeta Ezequiel, é Jesus. Porque eu vos digo que, desde agora, não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Foi o último discurso de Jesus, tanto para Jerusalém como para o templo. E aí se retirou-se e só voltou para ser crucificado, para ser, digamos assim, executado como um perseguidor, como um pecador, em prol de todos nós, em prol de todo o povo. E aí, detalhe, aí qual a lição que aprendemos? Que Jesus Cristo ali, ele deu o seu último veredito. Fiz de tudo por vocês, mas vocês são rebeldes. Interessante, querido, aparentemente o povo estava louvando, Hosana, mas Jesus conhecia, e como conhece o interior, cuidado, irmão, que esses louvores, com essas adorações apenas de fachada. Fechando, a glória de Deus, isto é, Jesus Cristo, se retirou do templo, se retirou de Jerusalém, antes da destruição, que ocorreu 30 e poucos anos depois, dos anos 70. Ok? Então, a lição é essa. Vamos valorizar a presença de Jesus. Vamos continuar para terminar. O último ponto, ponto 3. A presença de Deus hoje. Está aí, 4.3. Olha aqui, Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu, como nós sabemos, do templo se rasgou em 2 de alto a baixo. O que significa? Dizendo que o templo, a partir de então, não tem mais nenhum sentido. Continuando. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu, de uma vez por todas, o quê? O templo. De vermelho, Cida, quer dizer aí?
Desde então, Então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente, né, pastor? os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Ah, pastor, e a igreja? A igreja é um lugar onde os salvos se reúnem para estreitar relacionamentos. Mas você que é o templo de Deus, habita em você. Fala, Silas. Pastor, depois da morte de Jesus, da ressurreição, cumpriu-se o que houvera dito sobre si mesmo, né? Isso. Terceiro dia, ressuscitaria, etc. Agora, o templo, propriamente dito, a pedra, né, estava perdendo a sua função. Isso. O véu se rasgou de alto a baixo, quer dizer, deu passagem livre, agora está uma passagem Em livre. Cristo temos acesso Pronto, ao ele abriu Santo dos tudo ali, Santos. né? Com isso, nós somos o templo de Deus agora, onde habita o Espírito Santo, porque Deus é santo. Muito bem. E se houver desobediência, vai ser destruído de novo. Com certeza. Então, E, meu amigo, aí a coisa fica séria. Fechando, sobre a presença de Deus hoje, escute. Lá no Evangelho de São João, capítulo 14, foi Jesus quem disse, viu? É Jesus quem diz. 14, 23. Diz lá, Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aí vem um detalhe. O meu Pai o amará. Aí vem o principal. E viremos para ele e faremos nele morada. Ei, eu e você somos templo e morada de Deus através do Espírito Santo. Não podemos, portanto, viver sem a presença de Deus. Hoje, ela está representada na pessoa do Espírito Santo. Essa presença envolve o quê? Poder, santificação, desenvolvimento, fruto do Espírito. Observação, para fechar esse ponto aqui, 4. Aqui, ó. 1 Carta aos Coríntios 6, 19 diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isto é, Jesus, a glória de Deus está em nós. Em Efésios 3, diz lá que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Já em Efésios 4,30, diz para não entristecer o Espírito Santo que está em nós. Isto é, não devemos entristecer. Mas, pastor, o que é que a gente faz que entristece o Espírito Santo? Isto é, que afasta o Espírito Santo como ele se afastou lá do templo, lá de Ezequiel. É simples. Efésios capítulo 4, versos 17 ao 29 e o 31, lá fala dos inúmeros pecados que entristece o Espírito Santo e que aos poucos poderá levar o Espírito Santo e tirada. É o que diz primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lá diz lá que o quê? Não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito. Quando é que eu apago o Espírito? Quando eu alimento os pecados de Efésios, capítulo 4, 17, 29, 31, eu vou alimentando, o Espírito vai se afastando, conforme a glória se afastando do templo, vai se afastando, aí vem o principal, vem o caos, que é o quê? Que é quando isso acontece, leva ao endurecimento do coração, conforme Hebreus 3,8, que diz, não endureçais o vosso coração. Dá lugar a Deus, meu filho, você é templo do Espírito Santo, Deus quer te usar. Fechando, a lição principal da revista de hoje é o seguinte, aos poucos a glória de Deus, por causa das abominações, foi embora de Jerusalém e do templo. Detalhe, ninguém notou, somente Ezequiel, o profeta, viu a glória aos poucos. Ninguém viu nada. Nem os sacerdotes, nem os religiosos, nem os bambambam, nem os profetas. Ninguém viu nada. Só via bênção, glória, glória, glória. Mas a glória estava estava indo. Deus estava mostrando, ok? Observe. O que isso nos ensina? Todos estavam ocupados demais, com suas rotinas diárias, com sua religiosidade, com sua crendice. Todos estavam com suas agendas cheias de rituais religiosos, não se preocupavam com o Espírito Santo, não se preocupavam com a santidade, não se preocupavam com a glória. E, portanto, tais situações levaram essas pessoas a não observar que Deus, aos poucos, os estava abandonando. Querido, será que isso não tem a ver com os dias atuais? Fechando, conclusão, Silas, com você. Próximo ponto, conclusão. A conclusão diz o seguinte, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos, e no Evangelho, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Maravilha. Não conhecendo a justiça de Deus e
procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus, conforme Romanos 3:10. Suas considerações finais, Silas. Bem, pastor. Tanto Ezequiel, como falou, no Velho Testamento como no Novo Testamento, ambas as profecias se cumpriram. A destruição de Jerusalém e o seu templo. Né? Por quê? Pela desobediência do povo, né, pastor? Mas o pior desse pecado, se é que existe pecado pior, melhor, maior, né? De fato, tudo é pecado. Mas Deus abomina a idolatria, que foi o grave pecado que Israel cometeu, irmão. E Jesus... Idolatria é colocar algo no lugar de... Jesus, da glória de Deus, do próprio Deus. Muito bem. Jesus também profetizou, então se cumpriu tudo. Olha, se rejeitar a Cristo, meu irmão, rejeitando a Cristo, vai ocorrer a mesma coisa que aconteceu com o templo. É verdade. Será destruído. Isso. Deus, como o irmão falou anteriormente, em João 1:11, veio para que é seu, o Senhor não receberam, né? Mas todos quanto receberam, Deus o poder ou o direito de serem chamados filhos de Deus. Porque aceitou a glória de Deus, aceitou o próprio Jesus. A sequência é, nós somos templo do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo. Fomos selados. Mas nós não podemos entristecê-lo. O que entristece, pastor? Os pecados que de Efésios 4 está bem guardado. Segundo, e depois que esse ciclo está entristecendo, ele vai se extinguindo, vai se apagando, daqui a pouco vai embora. Aí fica só a carcaça, pensando que está fazendo alguma coisa. Né? Canta, prega, mas não tem nada de Deus, porque o Espírito já foi embora. Fechando, minha palavra final é essa. Irmãos e irmãos, escute. Não deixe que o pecado expulse a glória de Deus de sua vida. Não deixe. Essa glória, que é o Espírito Santo que habita em nós, é a presença infalível, inefável de Jesus em nós, através da própria pessoa do Espírito Santo. Portanto, não entristeça o Espírito Santo, no qual você está, eu e nós, estamos selados para o dia da redenção. Jesus Cristo é para nós hoje a única esperança da glória. Escute, sem Ele, a nossa vida é vazia. E todas as demais coisas não terão sentido. Sem Jesus, minha irmã, você pode ser o que for, viu, meu irmão? Você pode ter o que for. Sem Jesus, somos nada. Zero. Somos zero. Portanto, atente para o conselho do próprio Jesus em Apocalipse 3:20. Estou à porta e bato. Abra seu coração, que eu quero fazer morada e operar maravilha. Silas, aqui termino. Mais alguma coisa, Silas? Bem, meus irmãos, graças a Deus, mais uma lição. Espero que você tenha bom proveito dessa aula, mas que tenha essa aula que é importante, viu? Muito bem. E, se Deus quiser, no próximo domingo, que é o dia 5, que é o dia 30, né? 30. Domingo é o dia da decisão, meu querido. Domingo é o dia da decisão. Olha só, desculpe, Silas. Não, precisa. Existem 2 caminhos propostos para o Brasil, para mim e para você. Existe o caminho estreito e o caminho largo. Foi Jesus que disse. O largo passa tudo, né? Tem Mateus. Mateus diz, tem 2 caminhos. Tem 2 portas e 2 caminhos. Tem o caminho largo, que é aquele caminho de paz e amor. Passa tudo, fica, né? Libera geral. Libera, solta geral. Esse é o caminho largo e porta larga. Certinho? Esse é o caminho que leva à perdição. E tem o caminho estreito, o caminho do conservadorismo. O caminho da proposta que diz o seguinte, olha, pátria, família, Deus e família. Pai, família. Então você tem 2 opções, tá ok? Direita ou esquerda. A esquerda, querido, apresenta algo muito bonito, mas o final, querido, é a destruição. Direita não. Direita, a princípio, é luta, dificuldade, mas você tem Deus, você tem o quê? Você tem o respaldo da Bíblia. Então, por favor, né? Vote certo. Vote certo, meu irmão. O crente, o cristão que conhece a palavra de Deus, ele jamais vai comungar, vai compactuar com conceitos, com ideologias que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Sim. Se você é crente, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, por favor, nós não estamos falando de homem, não. Estamos falando de plano de governo. O plano da esquerda é o plano do caminho largo, que leva à destruição. O plano da direita, sim, é o plano que conserva os valores de Deus. Então, vote 22. Até a próxima. Muito bem. Até a próxima, se Deus quiser. Pai Santo, te agradecemos, Aleluia. Pai Celeste, por esse momento especial. Agora, meu Deus querido, abençoa teu povo, abençoa a todos que vão participar ou que estão participando conosco dessa lição. Que essa lição seja uma bênção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. E bom proveito. 2022. O ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Até a próxima. Deus quiser. Tem que falar.